Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia para todos e todas. Mais uma vez, insistentemente, retomo essa tribuna política para falar de assuntos ou de assunto que interessa sobremaneira ao povo brasileiro e o povo aqui do Distrito Federal. Hoje, meus amigos, eu vou falar, com a sua permissão, sobre as condições reais do Brasil. Minha gente, atente para o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo uma quadra dificílima. Temos um deserto pela frente para atravessar. O deserto do desemprego. O deserto da decadência, da indústria, dos serviços, da tecnologia. Ainda mais, a decadência de vergonha, de pudor dos agentes políticos, dos agentes públicos, dos agentes empresariais, da classe dirigente que se apropriam, continuam, apesar da Lava Jato, se apropriando do Estado brasileiro de uma forma degradante, deprimente. Meus amigos, nós temos uma situação no Brasil hoje, como eu já disse, terrível. O primeiro passo para nos igualarmos à Venezuela já foi dado. O primeiro passo foi a decadência, a extinção dos postos de emprego no Brasil. Dizem que nós temos hoje 13 milhões e meio de desempregados, mas na realidade, se formos contar os empregos, as ocupações, no setor informal, que as pessoas lá ganham muito menos que o salário mínimo às vezes, o desemprego passa de 14 milhões. Então, o primeiro passo para nos igualarmos à infeliz Venezuela já foi dado. É o desemprego que levaremos aí décadas para resolver se trabalharmos com afinco e com seriedade, com honestidade e probidade. O segundo passo foi a descoberta de petróleo no território brasileiro, para se igualar à Venezuela. Com a descoberta do pré-sal, foi abandonado no Brasil os investimentos para o combustível alternativo de energia renovável, como o biodiesel, oriundo da mamona, oriundo do dendê, oriundo da própria soja. Foi praticamente tudo abandonado, sendo que nós temos no Brasil uma experiência com relação ao Proálcool exitosa, que o governo naquela época, do nada, forjou um programa de álcool vitorioso, que só não é mais vitorioso ainda pela falta de caráter daqueles que conduziram o setor por muito tempo, sempre visando a privilegiar o capital, aqueles que já têm dinheiro, em detrimento do povo. E diante da crise do petróleo naquela época, correu e viabilizou um programa nacional de álcool chamado Proálcool.
Agora nós já temos tecnologia, temos terra abundante, temos uma vocação para o campo muito grande, então, por conseguinte, poderíamos já termos aí uma produção inestimável de biodiesel e de álcool mesmo, da mandioca, né? E de outras origens vegetais. Mas não, com a descoberta do pré-sal, o pessoal achou que tinha resolvido tudo, que foi a panaceia, então foi abandonado praticamente a zero as pesquisas, o investimento em energia alternativa, no caso, o biodiesel, o próprio álcool. É uma situação deplorável o pensamento aqui tupiniquim dos trópicos. Parece que é uma doença, é uma epidemia ou uma endemia. Não é? Com isso estamos todos aí padecendo. A sociedade brasileira desorientada porque uma grandiosíssima parte da sua força de trabalho ativa está empacada, está desempregada. Os jovens andam por aí desorientados atrás de um empreguinho qualquer para começar a sua vida profissional e não encontram. Dá pena, dá dó. Eu tenho familiares, sobrinhos, parentes, vizinhos, conhecidos. Os garotos, a gurizada que termina a faculdade, que termina um estágio quando tem, cruza os braços porque não existe emprego, não existe colocação no mercado de trabalho. Então, esse pré-sal foi o segundo passo para chegarmos ao ponto que chegou a Venezuela, para nos igualarmos. O terceiro passo é a questão, é o problema da segurança em todo o território nacional. Você olha para o Rio, é guerra civil, é tiroteio todo dia. Você olha para Fortaleza, é chacina todo dia. Você olha para Manaus, é chacina. Você olha para Belém do Pará, é chacina. Você olha aqui para Belo Horizonte, é chacina em Minas Gerais. Você olha aqui para Goiânia, é chacina. Olha para São Paulo, é chacina. Meus amigos, o Brasil mata mais do que o mundo todo que hoje está em guerra por ano. É uma situação deplorável. Como sair de uma situação dessa? Um país que chegou onde chegou, descapitalizado, sem condições de investimento para resolver os problemas. Olhe que o Brasil ter perdido 14 milhões de postos de emprego. Isso foi uma irresponsabilidade diabólica. Diabólica, meus irmãos. Foi um desmando como nunca visto nesse país. O presidente Temer, eu acho até que acharam estranho, porque ele entrou no governo para resolver. Mas aqueles amantes dos infelizes que dilapidaram o Brasil não permitiram que ele fizesse as reformas necessárias, como exemplo a da Previdência e a reforma política. Não permitiram. Inventaram tanta coisa contra o homem, contra o presidente Temer, que insularam ele, isolaram, ilharam ele com problemas de forma que não deixaram que fossem feitas as reformas necessárias para que pudéssemos alavancar o emprego, o crescimento econômico. Mesmo assim, ainda tivemos uma recuperação razoável, pequena, mas tivemos.
mediante o esforço da equipe econômica que ele colocou no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e lá no BNDES. Esforço do presidente Temer. Muita gente, a mídia predominante no Brasil, coloca os canais que nosso brasileiro de concessão pública colocam os seus lacaios, comentaristas e dito jornalista a escarnecer diariamente o governo, o presidente Temer e tudo mais. Eles não estão trabalhando contra o presidente, não, eles estão trabalhando contra o Brasil. É desacreditando com fake news, com mentiras, o governo, causando uma impopularidade artificial. O que justifica inquéritos contra o presidente que já estava arquivado ser ressuscitado e renovado o prazo para investigações que Deus sabe como são feitas constantemente, é um mês mais, é 60 dias, é 90 dias e assim vai levando até construírem um tropeço inevitável para ele, para o presidente. Meus amigos, isso também nos encaminha em direção ao estado atual da Venezuela, que é a insegurança jurídica. Só está faltando um golpe. Só está faltando um golpe para piorar tudo nesse país, para que tudo seja diluído no mar de lama que muitos desejam para o Brasil. O povo trabalhador paga pelos desmandos dos alucinados que andaram pelo poder, alucinados pelo dinheiro público, alucinados pelo poder, alucinados pela mídia, alucinados pela vaidade. É isso que acontece. Que aconteceu, acontece e me parece que vai continuar acontecendo no Brasil. O eleitor nessas eleições tem que dar um passo definitivo para retirar dos governos no Brasil, do parlamento, aqueles vagabundos, mau elementos que só estão cuidando do seu próprio umbigo. Agora acorde, porque você, eu, o povo, é cúmplice também quando conduz um ladrão safado, um assassino de multidões para ser um deputado, para ser um senador, para ser um governador e por aí afora. Meus amigos, eu insisto aqui, não sou deputado, não sou senador, não sou candidato, mas sou um cidadão. Tenho todo o direito de opinar, estou aqui opinando. Veja bem aqui na tribuna política a nominata aí das matérias que falei, das mídias que apresentei. Para você ver como são todas reais e de fato necessárias para o Brasil. Aqui eu não estou brincando, não coloquei a cara aqui para xingar ninguém, não coloquei a cara aqui para falar besteiras. Tudo que eu estou falando aqui tem fundamento na realidade, nos fatos. É só você ver, especular, é só olhar cada um dos títulos que você vai ver que a coisa aqui é séria. Ninguém está brincando. Mas, meus amigos, estamos dando largos passos para chegar ao estágio da atual Venezuela.
Ao contrário dos que vêm de lá para cá, nós estamos indo daqui para lá, para nos igualarmos à Venezuela, o estado mais escroto, mais corrompido hoje do planeta, onde o povo vive sufocado por um governo ilegítimo, por um governo que dá golpe na Constituição sempre que quer, dá mais um avanço para permanecer no poder. O Maduro não está maduro não, Maduro não é maduro não, Maduro é podre. É podre. O Hugo Chávez ainda tinha certa legitimidade, mas o Maduro não é maduro, é podre. Um cara que nunca tinha sido nada na vida, o Hugo Chávez, foi o maior pecado dele passar a batuta para ele, para o podre. O podre, porque o Maduro não está maduro não, ele já está podre. É podre. E o Brasil, conforme eleja alguém semelhante aos da Venezuela, caminharemos para lá. De passos largos, anote. Ou nós não estamos aí com desemprego desenfreado, com o povo sofrendo, passando necessidade. Ou você acha que esse tal de Bolsa Família, que o país, que o Brasil, que o capital brasileiro tem condição de ficar sustentando milhões de pessoas com tal da Bolsa Família? Não tem. Eu não sou contra acudir aqueles que estão mais na ponta lá, no sofrimento da pobreza, mas o país não tem. Você, em vez de dar o peixe, você tem que dar o anzol para a pessoa pescar o seu próprio peixe. Só assim teremos um desenvolvimento econômico e social no Brasil. Agora estamos dando largos passos para chegar ao estágio da Venezuela. Vejam bem, avaliem se eu não estou certo, correto. Porque a indústria no Brasil, a indústria está em estado decrescente. A área de serviço, a área de tecnologia, nem se fala que o Brasil não investe em ciência e tecnologia. O único ponto no Brasil que está positivo da porteira para dentro é a área agropecuária, é o campo. É o campo. Mas assim mesmo nós temos uma turma aí que quer acabar com a atividade campesina no Brasil. Perseguem o campo. Eles têm a bancada ruralista no Congresso como se fosse uma assombração, mas não é. A agricultura familiar produz muito, graças a Deus, mas o agronegócio, a agricultura empresarial tem ajudado muito a alimentar esse país na conta comercial, nas exportações de produtos agrícolas. Então, eu digo que é o único setor da economia brasileira, eu digo e é, que está indo muito bem. Mas se as coisas continuarem como estão, vai afetar também a agricultura e a pecuária. Vai sim, porque a economia se desenvolve em cadeias produtivas. Uma depende da uma e da outra e assim por diante. Por isso, meus irmãos, nessas eleições, nós temos que estar de olhos arregalados, estudando e verificando quais são aqueles candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador e a presidente da República, que se prestem para trabalhar e fazer efetivamente o que o Brasil precisa. Se errarmos novamente,
estaremos colocando um ponto final no Brasil, na República Federativa do Brasil, porque o Brasil não tem quem suporte 14 milhões de desempregados, pressionando a cadeia produtiva de bens para a sobrevivência. Não se sustenta. A República Brasileira, do jeito que vai, com a gestão que temos, não se sustentará. Então, a responsabilidade pela eleição do próximo presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, é nossa. Se o mal maior acontecer, a culpa agora é do povo. É do povo porque nós temos em nossas mãos as rédeas agora. Não vá atrás de mentiras, de fake news, de histórias fantasiosas. Nós todos temos a capacidade do discernimento. Então temos que caminhar por aí. Não podemos deixar o Brasil alcançar a Venezuela na miséria que a Venezuela foi lançada. Daquela forma não podemos, mas estamos em passos largos. Acordemos para que não cheguemos à posição que eles chegaram. Não podemos permitir. Nós temos nas eleições o condão de definir o futuro do Brasil. Assim eu espero, meus amigos, que tenhamos todos juízo, muito juízo. Veja o seu futuro, do seu filho, do seu neto, da sua família, do próprio país que amamos. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não podemos alcançar a Venezuela na desgraça que ela está metida. Muito obrigado.